O desejo, Senhor, do meu coração hoje é que as pessoas saiam daqui apaixonadas pela Tua Palavra, mas dispostas a fazerem as perguntas necessárias para a Tua Palavra, dispostas a refletir sobre a Tua Palavra, a imaginar sobre a Tua Palavra, a conversar sobre a Tua Palavra. O desejo do meu coração, Senhor, é que hoje marque o coração de muitos que estão aqui, para aqueles que são pregadores, mestres, evangelistas, e que Te amam, aqueles que Te amam, Pai. Que eles possam, daqui em diante, ter um novo olhar, se desafiar a ter um novo olhar para a Tua Palavra, se desafiar a ver de novos ângulos, novos contextos, novos pontos de vista. Que hoje, Senhor, eles possam sair daqui, Pai, desafiados a contextualizar a Bíblia para os nossos dias. Vivemos, Pai, em uma geração que é analfabeta biblicamente. Apesar de saber ler, não consegue, Pai, interpretar para os seus dias a palavra. É por isso, Senhor, que hoje o desejo do meu coração é que essa reflexão que eu vou fazer hoje, esse bate-papo que eu vou fazer hoje, essa ideia que eu vou trazer hoje, essa forma de interpretação bíblica que eu vou trazer hoje, possa fazer sentido para a vida de cada um. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Bom, gente, nós estamos aí na campanha, na terceira semana da campanha, ainda há tempo, reflexões para uma espiritualidade contemporânea. Então, talvez hoje você não vai me ver pregar com poder e autoridade, você vai me ver mesmo fazer reflexões, e o desejo do meu coração mesmo é que você saia daqui e vá dormir pensando em como você pode mudar o seu olhar para a Bíblia. No primeiro dia da campanha, nós falamos sobre intolerância religiosa. Então, se nós queremos fazer reflexões bíblicas, nós queremos fazer reflexões contemporâneas, uma das coisas que nós precisamos quebrar em primeiro lugar é essa intolerância religiosa, intolerância essa que mata pessoas, exclui pessoas, tira pessoas de dentro da igreja. Talvez eu e você somos frutos dessa intolerância, apesar de estarmos na mesma religião. Pessoas foram intolerantes com a nossa sexualidade, mas há também aqueles que são intolerantes com outras religiões, inclusive religiões que têm sua base aí, o cristianismo, por exemplo, a intolerância com o catolicismo, intolerância, e aí eu nem vou aprofundar, que essa primeira ministração foi lá 2 semanas atrás. Então falou sobre tolerância, intolerância. Foi muito importante a gente aprender a dialogar. A gente vive um tempo que a gente não sabe dialogar, a gente só sabe impor nossa posição, concordar e discordar, levantar e sair andando, brigar, mas conversar e dialogar, a gente está precisando ter uma aula, sabe? Tipo, entrar na escolinha lá e falar, vamos aprender a dialogar. Porque tem sido muito difícil dialogar, ainda mais porque nos nossos dias, o nervosismo, enfim. Aí a gente pode entrar no meio político, aquela coisa toda, divisão daqui, do país dividido, e aí no meio político a gente se divide, depois a gente perde perdão, e está tudo certo. Depois, na segunda semana, na semana passada, a pastora Aline ministrou maravilhosamente sobre o Shalom. Quem estava na ministração da semana passada? Glória a Deus, amém. Você que não estava, ela ministrou sobre o Shalom. A palavra Shalom, muita gente vai dizer que é paz, mas o Shalom é a integridade do ser. Ele vai para muito mais que paz, é a integridade do ser, é saúde, é bem-estar, é paz, é tudo aquilo que envolve o ser. Então, Shalom. Eu desejo que você seja uma pessoa íntegra, com saúde espiritual, física, mental, psíquica, que você tenha condições mínimas de ser uma pessoa integral, onde você tenha alimento, casa, moradia, porque é isso, inclusive, que nossa Constituição deveria oferecer a todas as pessoas que vivem no país, o direito de moradia, por exemplo. Então, ela trouxe, essa perspectiva, essa reflexão, que é muito contemporânea, falar do Shalom, falar de uma palavra que é tão antiga, trazendo para os nossos dias e dizendo, olha, é a integridade do ser,
correr e tudo mais. E hoje nós vamos falar sobre uma leitura bíblica contemporânea. Quando a gente começa a ler a Bíblia, quem aí tem muita dificuldade em ler a Bíblia? Ou já teve muita dificuldade em ler a Bíblia? Gente, normal, se você não teve, você é o monstro, que é esse CDF. Como é que essa pessoa que tem a capacidade intelectual muito maior que a nossa? Enfim, um QI elevadíssimo, né? Você não teve dificuldade na hora de ler a Bíblia, umas palavras diferentes que você não lê no Twitter e nem no Instagram. Concorda comigo? Uma cultura que não faz nem sentido algumas coisas para a gente, porque já passou há muito tempo, né? Uma forma uma história, uma geografia, um povo diferente da gente. Então, quando a gente vai ler a Bíblia, até a gente começar a se familiarizar, a gente tem que ali estar, antes falava o pai dos burros, mas hoje a gente vai lá no Google, que palavra é essa, né? Umas palavras, uns crenteis, você fala, meu Deus do céu, o que é isso, regozijar? Aí você vai lá, regozijar é tipo quase igual, né? Aí você escreve do lado a palavra. Não sei se você passou por isso. Na minha época, quando eu era mais jovem, que eu comecei, na igreja, lá para meus 12, 13 anos, não tinha internet. Né? Na minha casa não tinha internet. Acho que também estava inventando a internet. Enfim, já entreguei minha idade. E aí eu tinha um dicionário bíblico. Um livro desse tamanho, que eu ganhei, na época, o bispo G, que era o meu bispo, desse tamanho, um dicionário, aí quando eu não sabia uma palavra, não dava para dar um Google, simplesmente, ou ir lá no YouTube, ministração sobre Shalom. Não tinha isso, sabe? Aí o que você tinha que fazer? Procurar o Shalom lá no dicionário, achar o S, I, não sei o quê, aí caça, aí aquela explicação não é suficiente, e o que você fazia? Nada, porque não tinha para onde, recorrer, aquela coisa toda. Mas a palavra de Deus, por mais que a gente tenha essa dificuldade, ela é uma paixão para a nossa vida. É ou não é? Quem ama muito a palavra de Deus? Agora, sem falsidade. Quem ama muito a palavra de Deus? Oh, glória! Ainda gostei desse negócio. A gente ama muito a palavra de Deus. A gente tem uma paixão. Existem pessoas que até divinizam a Bíblia, né? Pega a Bíblia e fala, isso aqui é Deus Pai, Filho, Espírito Santo e Bíblia, né? Que leva a Bíblia num lugar assim de quase Deus, literalmente. Mas a palavra de Deus, que é o verbo, Jesus, que está escrito em algumas histórias na Bíblia, que é o que é Deus para a gente, né? Só que através dela que a gente sabe quem foi Jesus, entende o plano de salvação, que a gente consegue se consertar como ser humano, que a gente entende quem a gente é, por que o homem caiu, e aí, dá palavras de profecia, do que vai acontecer conosco, aquela coisa toda, linda, maravilhosa. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Salmos 119, Salmos 119, nos versos 99 a 105. Teve uma pessoa que amou muito a Bíblia e escreveu esses versos. E fala assim: tenho mais entendimento que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para guardar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinastes. Quão doces são tuas palavras ao meu paladar, mais doces que o mel à minha boca. Vamos contextualizar, né? Pensa em uma comida que você gosta muito. Feijoada? Não, pensa você, cada um é tua. Porque às vezes tem a gente aqui que odeia o feijão, né? Mas está tudo certo. Pensa aí numa comida que você gosta muito. Na hora que a gente lê essa parte, cadê? Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais gostoso que açaí com farinha. Brincadeira, mentira, brincadeira. Cara, mais gostoso que um japonês. Agora eu curti esse negócio, hein? Oh, aleluia! Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho.
Quem pode dizer aí que realmente ama a palavra, mais do que seu alimento preferido, mais talvez do que o seu cônjuge, mais talvez do que a sua própria igreja, a denominação? Porque eu posso dizer isso, eu amo mais a palavra do que a cidade de refúgio. E na cidade de refúgio nós vivemos a palavra, mas a palavra para mim ela é tão importante. Talvez a palavra para mim ela é mais importante e mais gostosa de saborear, de viver, do que talvez um almoço em família. Para mim é assim, talvez para você tenha outra experiência, que é uma experiência de muito julgamento, que a palavra sempre te colocou num lugar que não te empoderou talvez como pessoa preta, ou não te incluiu como pessoa LGBT, ou te violentou como mulher. Talvez a palavra para você esteja nesse lugar. Mas hoje nós vamos tentar redescobrir a palavra e ressignificar a palavra, para que ela tenha um sentido real para você individualmente. Porque para mim ela tem esse sentido, e cada dia eu tenho tentado ressignificá-la para mim. Mas e para você? A palavra ainda é para você o que o outro disse, o que o outro falou, o que o outro... Porque nos dias de hoje, gente, nós vivemos numa geração que é analfabeta biblicamente. Nós vivemos numa geração que sabe ler, mas não sabe ler a palavra, ou não lê a palavra. Nós vivemos numa geração que vive de culto em culto, louvor em louvor. Se você for na casa da pessoa, você fala, é uma bênção, de pregação em pregação, de louvor em louvor, e isso é bom, de oração em oração. E aí você pergunta, quando foi a última vez que você teve uma experiência com a palavra? Ah, no culto tal. No culto tal você não teve uma experiência com a palavra, no culto tal você teve uma experiência comunitária, de alguém talvez falando, e uma experiência de comunidade. Quando foi a última vez que realmente você teve uma experiência com a palavra, que não foi através de uma ministração, uma pregação, que não foi através de um entendimento ou interpretação de alguém sobre aquilo? Quando foi a última vez que você sentou e você leu aquela coisa que você virou para mim e falou, meu, você não sabe. Jesus, uma vez, gente, eu estava lendo a palavra e disse assim, Jesus orou por nós. Eu virei, não sei para quem estava do meu lado, eu falei assim, mano, Jesus orou por mim lá naquela época, ele já orou por mim. Para mim fez tanto sentido Jesus ter orado por mim. Para aquela pessoa virou para mim e falou assim, oxe. Quando foi a última vez que alguma coisa na palavra te fez tanto sentido? O problema, gente, é que eu preciso contar um pouco de história da Bíblia. A Bíblia, quando a gente vai falar sobre interpretação, a gente sempre precisa dizer que a interpretação ela é vista de um ponto. E quem tem o poder de fala sobre aquele ponto, molda às vezes a interpretação de todo mundo. Então, se eu sou uma pessoa branca, sempre com poder, falando da palavra, qual leitura eu vou ter da palavra? Da pessoa com poder, e nunca do oprimido. Se eu sou a pessoa hétero, que tem o poder de fala da palavra, qual que vai ser a minha leitura sobre isso? Aí Deus fez Adão e Eva, e não Adão e Evo, e nem Eva e Adã. Tipo, nada a ver, né? É que às vezes falam umas coisas tão nada a ver pra gente, né? E aí as pessoas vão tendo sempre, no lugar de fala, a interpretação da sua experiência. O problema é que este lugar de fala foi dominado por povos cheios de preconceitos, colonialismo, cheio de situações que não era evangelizadora, mas era opressora. E aí o oprimido não consegue olhar para a Bíblia e falar, essa palavra me representa, porque essa palavra, na verdade, está representando quem está trazendo a dor para mim. Mas a nossa mente é tão condicionada quando a gente vai interpretar a palavra de Deus e vai tentar trazer para os nossos dias que a gente não consegue sair deste contexto. E aí a gente tem medo de cair em coisas que para a gente é muito caro. Por exemplo, a gente tem medo de ser herege. É ou não é? Porque te ensinaram que heresia vai para o inferno. Seu herege, você vai para o inferno. Você não está interpretando a palavra da forma correta. Aí a gente vai aprendendo, no meio do caminho, algumas outras palavras difíceis. Exegese, exegese, heresia,
que não vai sair do caminho correto. E neste lugar de heresia, por exemplo, vou te dar alguns exemplos de coisas que no passado foram heresia. Por exemplo, na Idade Média, quando está quase, depois que acontece a reforma, existe um grupo chamado anabatistas que resolvem batizar os adultos, não mais as crianças. E esse grupo é exterminado, porque eles são hereges, não se batiza adulto. Quem foi batizado adulto? Olha aí. Teve uma época antes da reforma que heresia era interpretar ou ler a Bíblia que não fosse no latim. Então a única Bíblia que poderia ser lida e somente pelos sacerdotes era uma Bíblia em latim, só que o latim caiu em desuso. Então quem entendia da população? Ninguém, mas quem começou a tentar fazer esse caminho de tradução bíblica para os dias de hoje, Lutero tentou fazer isso, antes dele, John Wycliffe tentou fazer isso, foram exterminados. John Wycliffe foi exterminado, foi morto, primeiro enforcado, depois colocaram fogo, depois explodiram o que sobrou. E aí era heresia ler a palavra de Deus que não fosse na língua em latim. Quem lê em latim hoje? Herege, hein? Quer ver outra heresia? Mulher não pode ser líder nem pastora. Isso é heresia. E isso carrega até os dias de hoje. Quer ver outra heresia? Cidade de refúgio. Teologia inclusiva. Heresia total. Só que neste caminho de formulação da história, sobre interpretação bíblica, nós fomos moldados a ter medo de interpretar a Bíblia e cair nessas heresias, e aí assim ser condenado, e assim desviar tanto do caminho. É óbvio que nesse meio do caminho teve heresias do tipo, Jesus, ele não nasceu homem, ele só foi Deus. Aqui era quase um fantasma, só Deus não nasceu homem. Outras heresias dizendo, não, ele foi homem, mas não era Deus. Isso sim, por quê? Porque a base do nosso cristianismo é que Jesus foi 100% homem, 100% Deus. Disso a gente não pode fugir. Mas existem interpretações sobre a mulher, sobre o negro, sobre o LGBT, sobre tantas outras coisas, que foi nos tirado a possibilidade de interpretar segundo os nossos olhos. E aí, com esse medo de cair na heresia, e com palavras-chave bíblicas, inclusive, por exemplo, uma palavra que fundamenta muito, você não interpretar de outras formas a Bíblia, é a palavra, o versículo em Êxodo 17:15, Moisés edificou um altar, o qual chamou, o Senhor é a minha bandeira. Mas eu te pergunto, do que essa bandeira, que é o Senhor, é formada, se não por todas as bandeiras que lutam pelo direito do outro? Porque Jesus lutou pelo direito daqueles da sua época que foram excluídos. Então dizer que eu levanto uma bandeira, e dizer que essa bandeira não representa Cristo, é diminuir a palavra de Deus e não dar lugar às interpretações que essa causa levanta. E no meio disso, a gente vai empobrecendo a nossa interpretação bíblica. Porque a criança não pode ter interpretação bíblica, ela é muito nova, ela tem que primeiro aprender com os pais. Será? Porque os teens precisam aprender para depois falar, mas será que eles não teriam interpretações bíblicas que nos dariam uma aula? Nesse empobrecimento da interpretação bíblica, nós estamos aí na história tentando resgatar tanta coisa. Ecoteologia, sabe o que é uma ecoteologia? É uma teologia que pensa no meio ambiente. Se Deus deu o poder para o homem dominar essa terra, não era destruir essa terra, era cuidar dessa terra. Aí a gente vem resgatando na história, há pouco tempo, o feminismo, a teologia feminista, a teologia negra, a teologia queer. A gente vem resgatando sobre o sexo, que não é só para reprodução,
Porque quando a gente começou lá na igreja primitiva, nos primeiros anos, o sexo era apenas para a reprodução e não para o prazer. E a gente vem resgatando uma interpretação de que o sexo sim é para o prazer. A gente vem diminuindo a diversidade bíblica. A gente vem diminuindo a musicalidade bíblica, porque aí o atabaque é do demônio, o berimbau é do demônio. É um instrumento que pode louvar ao Senhor da mesma forma. E aí a gente vai dizendo que apenas a cultura bíblica, que passou num período histórico, é a que deve ser imposta para todo mundo. E dentro dessa cultura bíblica, nós vemos aí, quem já viu fotos de povos originários, povos indígenas, com tudo roupa de crente, assim, ó, perdeu total a sua característica, porque a roupa de crente, que é naquela época, o branquinho vestido, não sei o quê, é a cultura que a gente tem que engolir, você tem que engolir. Você não pode usar as roupas que você usa normalmente, você não pode ter a cultura que você tem normalmente. Por quê? Porque você precisa engolir uma cultura que foi para uma época, para um povo, para um momento. Que inclusive, dentro da Bíblia, essa cultura, vai mudando, ela vai absorvendo culturas de outros povos que vão dominando aqueles povos, o povo bíblico. E para isso, gente, para você se aprofundar mais, te indico o Davar. E para você se aprofundar mais sobre essas culturas, os outros da Bíblia, que tem aí na Serra História, ou aqueles da Bíblia. Você vai ver o quanto que hoje a gente traz para a cultura cristã, vamos dizer assim, para a tradição cristã, que é a cultura de outros povos. Nós fomos condicionados a ler a Bíblia com a ótica sempre do outro. Sempre daquele que está no domínio, daquele que está no poder. E nós estamos vendo um movimento na nossa geração, que é um movimento de empoderamento das minorias e das maiorias minorizadas. Então a gente tem visto sim, nesses últimos tempos, pessoas se levantando para falar sobre a causa negra, para falar sobre o LGBT, com muito empoderamento lá fora. Mas quando a gente vem para a Bíblia, as pessoas que se dizem cristãs, que deveriam ter essa leitura, esse empoderamento, de fazer com que o grupo menor, ou a maioria minorizada, fosse vista pela Bíblia de uma ótica de, olha, eu vou salvar você e tirar dessa escravidão, vou salvar você e tirar dessa violência, porque o Senhor sim é salvação. Não há bagagem bíblica em nós, não há conteúdo bíblico em nós, não há discussão bíblica em nós. Por quê? Porque a gente aprendeu a ter um olhar único. E a gente usa a Bíblia para isso. Apocalipse 1:3, bem-aventurados aquele que lê, e os que ouvem as palavras dessa profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo, e a gente fala, um fala e todo mundo ouve, como se aquele que ouve não tem voz ativa depois que escuta. Mas por que isso acontecia nessa época? A gente nem contextualiza o texto. Porque as pessoas na sua época não sabiam ler. Então, um que sabia ler, tinha que ler para todos que não sabiam. E todos ouviam, mas isso não significa que é um silenciamento de todos. Até porque se a gente ler de forma literal, a gente está dizendo que a Bíblia é excludente para o surdo. Porque um fala e os outros ouvem. E o surdo que não ouve? E aí a gente vai aprendendo a Bíblia de forma tão quadrada, que não faz sentido às vezes para a gente. E é por isso que a gente não lê a Bíblia. Faz mais sentido mesmo só ver o culto, a pregação. Faz mais sentido mesmo só estar no louvor. Faz mais sentido mesmo só a oração. E eu não estou dizendo que essas coisas não são importantes, muito pelo contrário, elas são importantíssimas. Porque a base da nossa vida é relacionamento com Deus e nós precisamos orar. Mas como conheceremos a Deus se não entendemos a palavra de Deus? Esse texto não está falando que um tem poder de falar, enquanto os demais ficam quietos. Ou seja, apenas ouvem e não tem voz ativa. Esse texto está dizendo que nós precisamos ter voz ativa. E por que nós não temos voz ativa? Porque nós somos fruto de uma história. E qual é essa história?
Bom, primeiro que a Bíblia, até ela ser formada num cânon, ela tinha cartas soltas, livros soltos. Uma comunidade tinha Mateus, outra comunidade tinha Marcos, outra comunidade tinha João. Aí aquela comunidade era joanina, só lia João. O povo chegava lá com Mateus e falava assim, mas peraí, isso aqui está escrito em Mateus. Ele, não, mas isso aqui não tem nada a ver com João. E você acha que eles brigaram com isso? Não, então vamos juntar as cartas. Só que depois disso, só podia ler a Bíblia quem? Os sacerdotes, porque aí a igreja vira imperialista. Muita aula de história, né? Mas tá bom, estou indo. Aí só quem pode ler, só quem pode interpretar, só quem pode dar voz à palavra é o sacerdote, ninguém mais pode ler. Depois há uma briga que eu já falei para vocês, há uma briga de pessoas reformadas, de pessoas na pré-reforma, na reforma, que começam a interpretar a Bíblia. Inclusive John Wycliffe vai num desses debates dizendo, eu vou interpretar a Bíblia para o inglês, né? E não, você não vai interpretar porque aí não é divino, porque a palavra é divina e não sei o que, aquela coisa toda. E ele fala, se Deus me permitir, um camponês saberá mais da Bíblia do que o próprio Papa. Olha a ousadia e o objetivo do cara. Era que as pessoas do campo lessem a Bíblia e interpretassem de tal forma que ela tivesse mais conteúdo que o próprio Papa da sua época. E aí vamos dizer que esse período aí é um pouquinho muito próximo à Reforma, e nós éramos a mesma igreja, protestantes e católicos. Depois da Reforma que protestantes e católicos mudam. Mas Davar também vai falar isso. Nossa, muita propaganda do Davar. Bom, depois disso, que meio que rola a igreja protestante, que aí tem muitas interpretações da Bíblia, e que a Bíblia é traduzida, então é autorizada a ter várias linguagens, a ter várias traduções. Os missionários vêm para o Brasil. E você sabe como é que chegou o cristianismo no Brasil? Não foi evangelizando, foi colonizando. E aí se misturou o que era missão e o que era colonização. E aí o colonizador, a voz dele vale, a sua não vale. E essa história nos carrega. Nos carrega porque na hora de a gente interpretar a Bíblia, a voz sempre do outro vale, e a nossa não vale. Aí é sempre um que interpreta e diz, isso aqui é Bíblia, se você acha contra isso, você é um herege. Quase isso, porque nos dias de hoje a gente não usa mais essa palavra, mas a gente diz, você está fora da visão. Eu vinha numa igreja que falava, tudo era fora da visão, dava até raiva. Está fora da visão, hein? Visão de quem? De que olhar? De que interpretação? De que ponto de vista? Sendo que todo ponto de vista tem um ponto cego. Infelizmente, nós vamos vendo uma geração que não se empenha no estudo bíblico, na interpretação bíblica. E não é só para pregar, não é só para ensinar, é para viver. Viver a tua vida de forma integral. Como você, LGBTQIA+, vai viver a tua vida de forma integral, se você não conseguir observar na Bíblia que ela te representa? Me diz como é que você consegue viver assim? Porque quando dizem para mim a teologia inclusiva, ela é fraca, ela não dá todas as respostas. Se ela não dá todas as respostas, ela precisa me dar. E eu preciso procurar essas respostas. Porque então eu estou dizendo que a Bíblia é fraca em seus argumentos. E o maior argumento para que eu e você, pessoas LGBTQIA+, fôssemos salvos é porque Jesus morreu na cruz por todos nós, não por um nem por outro, mas por todos nós. Se isso não for suficiente, o que vai ser? Quantos personagens bíblicos você, pessoa preta, identifica na Bíblia? Posso dizer? Eu deveria ter mais dificuldade de achar personagens bíblicos brancos do que pretos. Mas a Bíblia foi tão deixada na branquitude que todo personagem bom a gente acha que é branco. Mas eles viviam num lugar que não... geograficamente. Aí sabe quem... Esses dias eu fiz essa pergunta e me responderam só as pessoas que tinham caído, que tinham dado problema. Mas peraí. Que isso, velho? O problema é que nos nossos dias, a gente faz uma excelente teologia para o século passado. Existem alguns pregadores que, se vivessem na época de Billy Graham, seriam iguais ou maiores que Billy Graham.
porque ele pregava para o seu século. Existem pregadores, nos tempos de hoje, que se vivessem na época de Martim Lutero, seriam iguais ou maiores que Martim Lutero. Mas e para os nossos tempos, para a nossa vivência, para a nossa experiência de vida, para os nossos dias? Em Mateus 9, 16, 17, vai falar assim: ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompe-se os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Sabe quem está rompendo entre evangelho e pessoas, porque o evangelho não tem sido contextualizado para os nossos tempos? Não é o evangelho. Jesus fez esse exercício de interpretar o Antigo Testamento com parábolas de facilidade para os seus tempos. Sabe quem tem sido rompido nos nossos tempos? As pessoas. Porque a teologia continua nova, mas as pessoas continuam colocando vinho novo em odres velhos. Uma teologia com uma interpretação antiga, em pessoas que precisam de um novo, que precisam de empoderamento, que precisam sair da opressão, da pobreza, que precisam se entender como pessoa LGBT. A palavra de Deus vai nos dizer que, que a gente precisa não se conformar com este presente mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí, com esse medo de a gente, não posso nesse mundo e não sei o quê, a gente não interpreta nada. Eu não posso me relacionar com esse mundo, porque eu não posso me conformar com esse mundo. Mas como é que eu não me conformo com esse mundo? Quando eu trago um evangelho para este mundo, para essa linguagem, para esse tempo, para a nossa vida, para a nossa experiência. Ou será que eu sou a única que já fui a um culto, ou já ouviu uma ministração, que aquilo, você fala, cara, ele pregou a Bíblia, mas aquilo não fez um pingo de sentido para a nossa realidade. A gente precisa olhar para a Bíblia, fazer perguntas para a Bíblia, imaginar o fantástico mundo de Bob, começar a imaginar as coisas da Bíblia. A gente precisa conversar mais sobre a Bíblia. Sabe uma das coisas que eu mais amo no meu trio de amizade com o pastor Vini e com o pastor Tim? É que a gente é muito diferente, gente. A gente briga, sai do grupo, volta para o grupo. É isso, gente. É nós. Nada diferente do que você não viva aí, ok? É nós aqui, está tudo igual. A gente discute, aí a gente tem opinião diferente. E quando vai falar da Bíblia, você acha que nossa opinião é igual? Não, a nossa opinião é muito diferente, está tudo certo. Sabe o que eu mais amo na nossa amizade? Não que a nossa opinião é diferente, mas que dentro da nossa amizade cabe a conversa sobre a Bíblia. É que dentro da nossa amizade tem dia que a gente vai falar, o que você acha sobre esse tema? Um vai falar, outro, eu não sei. O que você pensa? Porque eu não sei o que pensar ainda, nunca refleti sobre isso. Acho que eu não... Não, acho que eu penso isso, outro, acho que eu penso aquilo. Nas tuas amizades, nas tuas festinhas, será que quando você fala, vamos parar de pensar de igreja, vamos sair para o rolê e não vamos falar de igreja? Aí você fala de tudo, menos de Bíblia, porque a Bíblia está dentro do contexto igreja. A Bíblia tem que estar dentro do contexto vida. Você tem que sim, sentar na roda e falar, que rolê louco foi esse? Que o cara deu a filha para ser estuprado. Não, eu não consigo entender que isso está na Bíblia. Você consegue, o outro vai falar, o outro vai falar. Mas que rolê louco foi esse? Que eles sentaram com Jesus e Jesus lavou o pé deles. Eu não ia dar meu pé para Jesus lavar. E aí o outro fala, mas Pedro deu dessas, hein? Aí Jesus falou, se não lavar seu pé, então lava o corpo todo, Jesus. Quantas experiências você deixa de ter porque você não conversa sobre Bíblia? Porque você acha que você saiu daqui, vamos dar um descanso na parte de religião, porque a Bíblia ainda está condicionada a esse espaço.
Queridos, quando você, com HIV/AIDS, vai poder dizer sobre Bíblia te representando, mesmo tendo HIV/AIDS? Em março, em nome de Jesus, nós vamos fazer a nossa primeira conversa HIV/AIDS. A gente vai trazer um ativista gay, cristão, com HIV/AIDS, que luta pela causa através da Bíblia. E quantos de nós aqui poderiam ocupar esses espaços? Quantos de nós não poderíamos estar nas rodas, lá fora, de conversa sobre LGBT e dizer, olha, a religião oprime, mas eu quero te dizer que Jesus não. Quantos de nós? Mas para fazer esse processo, às vezes a gente cai em 2 erros. O primeiro erro é a leitura fundamentalista ou a estrutura fundamentalista. E eu sei que, talvez você, quem não sabe o que é fundamentalismo, pode levantar a mão de boa. Pode levantar a mão de boa. Todo mundo sabe o que é fundamentalismo? Pode levantar a mão, gente. Tem crise, eu sei que, eu sempre escuto isso na igreja, até falo de vez em quando essa palavra, mas de vez em quando, né? O Flávio Chanuel vai dizer que esse termo, que teve a origem lá no século XX, nos Estados Unidos, foi um movimento religioso e conservador protestante, que teve como objetivo conter os avanços do evolucionismo, que entenderam ser uma ameaça à fé cristã. Para isso, criaram conjuntos de doutrinas teológicas, dando ênfase à interpretação literal da Bíblia, e por esse motivo ganharam o nome de fundamentalistas, por se fecharem nos seus fundamentos. Na prática, esse grupo fechou-se em seus dogmas, como sendo verdades absolutas e incontestáveis. Fecharam-se ao diálogo com a ciência e, desde então, dificultam por demais algum tipo de desenvolvimento social. É uma leitura literal, fechada em si, que vai te criticar se você pensar qualquer coisa diferente, e vai até te perseguir por causa disso. E aí a gente critica o fundamentalismo, mas às vezes quando vai ler a Bíblia, a gente é fundamentalista. Por quê? Porque assim como o racismo é estrutural, o fundamentalismo onde nós fomos gerados também é estrutural. Aí a gente cai num erro. Bom, não sou fundamentalista, porque eu entendo a ciência, o modernismo, então eu quero as causas sociais, LGBTQIA+, é nós, e que não sei o quê. E quais são as práticas que a gente se utiliza para fazer isso? O fundamentalismo. Não converso com os fundamentalistas, digo que eles estão errados, estão no oposto, quero matar, quero dizer que eles vão para o inferno e estão destruindo pessoas, mas uso da mesma estratégia. Faço um fundamentalismo estrutural. E isso nós precisamos fugir. Porque isso inibe o diálogo. Se eu não puder dialogar com quem é diferente de mim sobre a Bíblia, como eu posso aprender, ensinar, conversar, continuar amando e ser comunidade? Isso inibe a experiência do outro. Como eu posso saber a experiência do outro sobre a palavra se eu não tenho esse diálogo? E isso inibe o momento de sabedoria que o Espírito Santo dá a essas outras pessoas. Porque Deus dá sabedoria, não só para o pregador, mas para você que está sentado. E se eu deixo de te escutar, eu deixo de escutar o próprio Espírito Santo de Deus. E a gente está num mundo que não tem diálogos. Já é difícil dialogar entre os iguais. Já é difícil entre nós, comunidade, dialogar sobre coisas que a gente tem embates, discordâncias. Quem dirá dialogar com outras religiões ou com outras denominações? E com isso a gente vai endemonizando algumas palavras, como por exemplo o ecumenismo. O ecumenismo é do demônio, o ecumenismo não pode. Sabe o que é o ecumenismo? O ecumenismo é a busca da unidade entre todas as igrejas cristãs. É um processo de entendimento que reconhece e respeita a diversidade entre as igrejas, que tem a sua base cristã. Quer dizer, eu não preciso seguir todos os preceitos do catolicismo, mas respeito que é uma base cristã. Eu tenho divergências com os meus irmãos católicos, eles têm divergências com o meu protestantismo, mas mesmo assim eu sei que o Espírito Santo pode se mover nele e ele sabe que o Espírito Santo pode se mover em mim. E aí eu crio respeito e diálogo. Mas a gente vai fechando o mundo dizendo, não, eles são do demônio. Eles são, qualquer pessoa que você disser que é do demônio, antes disso ele é filho de Deus. Foi criado por Deus, vamos dizer assim, antes disso ele foi criado por Deus, e antes disso Deus o ama e que quer salvá-lo.
Aí, em vez de você abraçar com amor, você já expulsa com ódio. É demônio. Será que ao invés de você ver demônio na vida dos outros, você não poderia ver Cristo? Ao invés de você ver discordância, você não poderia ver tolerância e amor? Porque eu não vejo Jesus batendo o pé e xingando e falando, você tem que me obedecer e fazer isso e pronto, acabou. Eu vejo ele falando com o pobre rico, olha, vende tudo e me segue. O pobre rico ficou chateado e foi embora. Ele foi atrás, esperneando. Ah, tá bom. Ele discorda de mim, tá tudo bem. Porque aí, se ele faz inverso, sabe o que ele está fazendo? O que Deus está fazendo? Tirando o livre-arbítrio de cada um. E a gente quer tirar o livre-arbítrio do outro. Quando a gente impõe a nossa própria religião, em vez de viver e alcançar no amor com a nossa religião. Mas existe um outro lugar, porque esse lugar do primeiro erro é o do fundamentalismo, mas existe um outro extremo também, que é o do idealismo. E o idealismo é, às vezes, não, a maioria das vezes, mais forte do que a palavra. E assim, só vou achando justificativas para defender a minha ideologia pessoal. Então, eu tenho uma ideologia pessoal, que eu acho que o mundo tem que entrar em guerra mesmo, e aí eu uso a palavra de Deus, dizendo que na palavra de Deus havia guerra. Então, se Jesus estivesse nos nossos dias, ele pegava a arma mesmo e atirava. Então, eu vou usando a palavra de Deus só para confrontar, para consolidar o meu ideal de vida. E nesse ideal de vida, muitas pessoas e muitos cristãos defenderam o nazismo. Veja, os judeus atrapalharam o cristianismo no começo, foram eles que começaram a perseguir Jesus e os cristãos e matarem, foram eles, não foi o Império Romano, depois foi o Império Romano, mas primeiro foram eles. Então, o nazismo eu apoio, por quê? Porque a Bíblia me dá base para isso, então eu uso a minha ideologia fora de todo o contexto bíblico, pego uma palavra aqui e ali e digo, pronto, minha ideologia está salva. Porque através da Bíblia eu posso sim diminuir a mulher e dizer que ela precisa ser submissa e enfrentar qualquer tipo de violência e está tudo bem. Pela palavra de Deus, eu posso pegar o homoafetivo e mandar ele direto para o inferno, sem escala, sem baldeação. Não é mesmo? Com a palavra de Deus, eu posso legitimar a falta de assistência ao pobre, porque precisamos pensar nas coisas dos céus e não nas terrenas. Porque com ideologia eu posso definir e escolher o caminho de quem eu aconselho. Então, eu sou pastora, eu que falo para você, olha, vocês agora, separa agora, hein? Acabou, chega. Porque eu sou pastora e tenho toda essa autoridade. Em vez de aconselhar e dizer as bases do amor, as bases de um relacionamento, escolha. Mas eu posso dizer que naquela época o sacerdote escolhia, ou fazia, ou acontecia, ou mandava, ou desmandava. E aí a gente fica com o pastor como marionete. E sai desse lugar, querido. Deus te deu palavra e Espírito Santo. Eu posso pegar ideologias, posso dizer quando cada um de vocês, como, pode atuar ou não ministerialmente. Porque a palavra de Deus manda, né? A gente. Aí eu digo, quer dizer, Jesus aceita no céu, mas eu não te aceito ministerialmente. Eu posso usar ideologias tantas. Não é mesmo? As ideologias de supremacias brancas usavam a teologia para defender o seu racismo. As teologias, as pessoas escravagistas usavam teologia para defender a escravidão. Está na Bíblia, eu posso também. E quantas igrejas aí que a gente olha e fala são lindas, que passaram historicamente por processos de escravidão? E a sua? O quanto você tem se dedicado a uma teologia que faça sentido para a tua vida? Não só uma pregação que faça sentido para a tua vida. Porque isso vai acontecer. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Vão ter dias aqui que vai acontecer uma ministração que vai te impactar, você vai sair daqui curado, transformado, cheio do Espírito Santo, vai cair, vai babar, vai falar em línguas, vai ter dons, vai ser aquela coisa muito surreal, e você sai animado. Quem nunca? Não? Eu já, gente, é incrível isso, e é importante isso. É importante viver essa espiritualidade. É importante em comunhão orarmos, é importante estarmos juntos, dançar junto, cantar junto, brincar junto. Levantar o Oscar junto. É
importante essas coisas em comunidade, mas o quanto você tem interpretado a Bíblia para você, e talvez em comunidade também. O quanto a gente olha para a Bíblia e não vê coisas que foram invisibilizadas, porque ninguém vai ter um olhar. Por exemplo, quero fazer um exercício com vocês. Em Lucas 15, de 1 a 3, vai falar assim: chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. Chegaram a Jesus. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs uma parábola. Então chegou lá os fariseus e falou: você está comendo com os pecadores? Está comendo com esse povo? Ele: então senta aqui que eu vou trocar uma ideia. Até com os fariseus Jesus trocava uma ideia. Senta aqui que eu vou te contar uma parábola. E aí entra um trio de parábolas. Alguém conhece o trio de parábolas que vai vir? O trio de parábolas que vai vir, o primeiro é o bom pastor. O bom pastor, Deus, o bom pastor, Deus representa o bom pastor, que quando tem as 99 ovelhas, tem as só 100 ovelhas, aí tem as 99 e uma foge, aí ele deixa as 99 e vai atrás da uma que fugiu. E aí, Deus é visto como o bom pastor, porque ele abandona as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. E isso é importante. A terceira parábola desse trio é o do filho pródigo. Então, Deus é um bom pai, não é mesmo? O pai tem 2 filhos, um fica lá, um sai andando, um pede os bens, e vai atrás. Quer dizer, sai de perto do pai, quase mata o pai, vai embora, e aí o filho pródigo volta. E nessa que o filho pródigo volta, o pai recebe aquele filho com muito prazer. E Deus é o bom pai. Ok? E quem já ouviu ministrações dessas 2 parábolas? Ana, muito louca, né? Tem muita gente que foi curada na sua paternidade com Deus através dessas ministrações, ou curadas no seu relacionamento com seus pastores, amigos, aqueles que andam perto, que cuidam de você, ou foi te incentivada a ir atrás mesmo da ovelha perdida, né? Enfim. E qual que é a parábola do meio? A dracma perdida, que é uma parábola que a mulher estava lá, perdeu uma dracma, eram 10, perdeu uma, acendeu a luz, achou a dracma. Uau, a dracma foi achada! Que lindo! Vamos comemorar porque trouxemos. Mas alguém já te disse que Deus na primeira parábola era o Deus pastor, o bom pastor. Na terceira parábola era o Deus, o bom pai. E na do meio? Deus é uma mulher. E por que isso é importante para a gente? Quem aqui não tem um pai que te assumiu como pai? Talvez Deus pai para você não faça sentido, mas Deus mulher para você. E olha que interessante, não é nem Deus mãe, é Deus mulher. Que é o cuidado, a segurança, a fortaleza. E aí a Deus mulher acha aquela dracma e ela vai comemorar, porque você é importante. Sabe quem pode fazer uma leitura dessa? Uma teologia feminista, que vai olhar para a mulher e falar: sim, há a possibilidade de Deus ser mulher, representada por uma mulher. Você já ouviu uma coisa assim? Quantos outros textos bíblicos estão escondidos que te representam? Quantos outros textos bíblicos? Esses dias eu fiz uma ministração sobre Vasti, que todo mundo, até fui participar do Oscar, me senti uma honrada, né, com a galera. É óbvio que perder para a pastora Rosana é ganhar, né? Porque não dá para competir com The Fire, vamos combinar, né? Mas quem tinha pensado em Vasti com uma mulher que cuidava, de fato, e que lutou pelas mulheres do seu reino, mesmo sendo excluída dele? Agora eu te pergunto, meu sonho, gente, meu sonho nessa igreja é a gente ter, primeiro, leitura popular da Bíblia. É o meu sonho, eu oro isso todo dia. Senhor, que a Cidade Refúgio tenha leitura popular da Bíblia. Sabe o que é isso? Eu sento numa roda, ninguém é o pregador do dia. Todo mundo vai debater sobre um texto que a gente escolheu.
E a sua opinião, a sua vivência sobre aquele texto é tão importante quanto a minha. E eu vou aprender tanto, ou até mais, sobre o texto e sobre você, e sobre Cristo em você. Outro sonho que eu tenho é que a Cidade de Refúgio tenha vários grupos de estudos bíblicos. O grupo Negritude, o grupo Queer, o grupo HIV/AIDS, o grupo Feminista. E aí você olha e fala assim, alguém chega, algum ativista chega, um ativista, vamos pôr aqui, sei lá, pela causa negra, e fala assim, tá, mas onde eu posso me encaixar? Não, tem um grupo que você pode se encaixar, mas não se limitar a ele, porque ele pensa a igreja na sua negritude. Ele pensa a igreja no seu feminismo, ele pensa a igreja no HIV/AIDS, ele pensa a igreja naqueles que foram ex-dependentes químicos. E quantas pessoas sofrem quando chegam na igreja para se desvincular das drogas e não tem apoio de alguém que já passou por isso. E já pensou se nós tivéssemos grupos que apoiassem, já passei por isso, estou tanto tempo limpo. Meu, já sei que é isso, não vai andar sozinho não, anda comigo. E você poder ligar na hora que você está quase acendendo um beck ou colocando um pó no nariz e falar, eu vou cair agora, não, cai onde você está, estou indo aí te buscar. Porque eu sei o que é isso, você precisa de uma mão, sozinho você não vai conseguir. Cara, quantos grupos nós poderíamos ter de teologia, pensando teologia para as nossas vivências. Casados novos que têm dificuldade sexual. Pô, como é bom às vezes sentar com alguém e falar, minha dificuldade é essa, e a tua também. Mano, e agora? Vamos achar uma solução. Às vezes nem acha de imediato, mas só de saber que alguém está passando pelo mesmo problema que o seu, você fala, não estou sozinho nessa história. Ou talvez os casados mais antigos que têm problemas que eu ainda não cheguei lá. E que eu posso olhar e me referenciar e falar, pô, que legal. Tem alguém que pode contar uma história e me fortalecer. Ou você que está desempregado e acha que vai passar desempregado o resto da tua vida. E aí você tem empreendedores aqui que vão poder te ajudar. Não te achando um emprego, te dando um emprego, mas te ajudando em tantas outras coisas. Talvez você é um empreendedor que está começando. Como é que você começou? Já tem uma empresa há tanto tempo. Como é que foi no começo? Vai por esse caminho, vai por aquele. Vamos fazer teologia empresarial? Começa não burlando os impostos. Dê a César o que é de César. Dê a Deus o que é de Deus. Comece a valorizando os seus funcionários. Dê mesmo vale transporte, vale alimentação, gratificação, porque isso é ser cristão dentro de uma empresa. É saber que o outro não está num processo de escravidão, mas tem o mínimo para se alimentar. Vamos fazer ecoteologia juntos? Vamos pensar em diminuir plástico na igreja, vamos pensar em ação social juntos? Vamos se reunir com uma galera, fazer comida aqui na igreja para levar para a galera que está aqui fora? Vamos aí no Kids, o dia que tiver o evento com as crianças lá do galpão. Gente, temos uma representante aqui que levantou a mão aqui, ó. Vamos aí do Kids, ó. Se coloca de pé aí na cadeira para todo mundo te ver que a gente tem gente do Kids. Pode ficar em pé na cadeira. Ficou com vergonha. Esses dias a Ianca estava me contando, a Ianca subiu aqui no altar para contar sobre uma criança que falou que estava em pecado, não foi isso? Cara, eu olhei para aquilo e falei, impressionante. Você vai conversar com a pessoa que você sabe que ela Zé Ruelô e ela não consegue nem confessar, não, eu sou santo. E a criança, que fez uma coisa que aos nossos olhos é tão simples, entende o arrependimento. Olha como as crianças podem nos ensinar uma teologia Kids. Ah, meu querido, a Bíblia é tão mais do que versículos soltos ao vento, como palavras de impacto de Facebook. Para de usar a Bíblia como palavra de impacto de Facebook se você não vive ela. A Bíblia não é o seu chamariz de seguidores. A Bíblia é lâmpada para os seus pés e luz para o teu caminho. Nós precisamos ter interpretações contemporâneas. O que esse texto está tentando dizer? Qual é a pergunta que eu preciso fazer para ele? Por que ele agiu desta forma? Quem é esse personagem? Aonde ele estava? Agora faz sentido o que ele fez. Como eu trago isso para os meus dias? Como eu trago isso para mim? Como eu me vejo nele? Se você fizer isso, você nunca mais precisará de guru gospel. Você nunca mais precisará de um sacerdote real,
porque você será, ao ler a Bíblia, sacerdote real. Mano, e essa Bíblia é incrível. Feche teus olhos. Aleluia. Senhor Jesus, eu sei que algumas palavras ditas aqui incomodou alguns corações. E eu te peço que essa palavra, de alguma forma, faça sentido em ouvir um ponto de vista diferente sobre interpretação bíblica. E que a gente, em vez de simplesmente se afastar, possa se unir para debater essas coisas que são divergentes mesmo. Existem tantos talentos aqui, meu Deus, e tantas pessoas que o Senhor quer alcançar com a Tua palavra, e que precisam, Senhor, ter a sua mente livre de uma teologia que deixou elas dentro de um quadrado e as limitou. Eu sei que esse processo, meu Deus, é muito difícil e demorado, porque para mim tem sido assim, uma construção e desconstrução diária. E é um processo muito difícil quando a gente começa a se desconstruir, reconstruir, e percebe que reconstruiu não foi de uma forma legal e precisa desconstruir de novo. E no dia a dia do cristão, vai sendo assim quando vai se deparando com a Tua palavra de forma mais viva e eficaz. O desejo do meu coração, Senhor, é que eles sejam realmente desconstruídos, como um vaso é na mão do oleiro. A Tua palavra é tão linda, Deus. Que seja esse vaso moldado, não com as características do outro, não uma réplica do outro, não sendo o mesmo trejeito, o mesmo jeito, a mesma forma. O Senhor sabe, Pai, que o desejo do meu coração é que não tenha ninguém igual a mim. Deus, muitas pessoas me procuram e dizem, você é minha referência como pastor, um dia eu quero pregar como você. Deus, desconstrói isso na vida delas. Eu não quero que ninguém seja igual a mim, porque se for igual a mim vai se diminuir. E eu não quero ninguém diminuído na sua essência, naquilo que o Senhor o criou para ser. Por isso, Senhor, desconstrói todo estereótipo criado em cima de figuras de autoridade e reconstrói aquilo que o Senhor quer para essa pessoa, sua identidade verdadeira e real, com experiência real com a palavra. Nos faz, Senhor, perceber o quanto é bonita a Tua palavra quando lida com os nossos olhos e interpretada com os nossos corações. Oh, coisa linda, Deus.